Zema anuncia novas medidas do Plano Minas Consciente. Em destaque no JU de hoje, os impactos da pandemia no mercado imobiliário. Recebemos aqui no estúdio o Alexandre Fonseca, que é empresário do ramo, para conversar com a gente sobre esse assunto. Então fica com a gente. Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Bom, embora tenha acumulado algumas perdas, sim, com a pandemia, podemos afirmar que o setor imobiliário teve menos impactos negativos do que outros setores da economia? Podemos sim, Patrícia. O mercado imobiliário realmente ele sofreu menos do que outros segmentos, né? Teve uma variação no mercado naturalmente, o impacto inicial foi muito forte, então o mercado retraiu naturalmente no início. E agora o mercado está se adaptando, né? Tudo teve que ser reinventado após a pandemia. O mercado imobiliário conseguiu se adequar às situações e está passando por cima dessa crise novamente. E de que forma vocês têm trabalhado para driblar, né, de certa forma, os atendimentos, para que eles sejam feitos, né, continuem acontecendo, mas de outro modo, de modo mais digital, de uma maneira mais remota? Todas as construtoras imobiliárias, né, tiveram que reinventar a maneira de atender os clientes. Então, como que foi feito isso? Começaram a criar tour virtual dentro dos empreendimentos, então tinham as filmagens dentro das casas, dentro dos apartamentos, onde o cliente conseguia entrar num site e visualizar o imóvel sem ter necessidade de ir até o local. Essa foi uma das alternativas. Outra alternativa, buscaram contratos de venda sendo assinado remotamente. Então a pessoa tirava foto com o documento e conseguia enviar isso para a imobiliária ou para a construtora, e isso tem validade jurídica também. Então todo mundo começou a criar maneiras de como atender o cliente sem a necessidade do atendimento físico. Então as novas tecnologias estão contribuindo muito nesse momento, também com o setor imobiliário, e também queria entender esse fluxo, né, essa procura. Houve impactos, né? Você mesmo afirmou que ainda, mesmo assim, você continua otimista, como alguém que vê o mercado que ainda está aquecido nesse momento de crise? Sim, a minha dica, Patrícia, é quem busca imóvel para comprar, é o melhor momento para se comprar agora. Por quê? Nós estamos com uma taxa de juros que nós nunca tivemos nos últimos anos aí da construção civil. Nós estamos com taxas de 6,95 para financiamento. Os bancos tiveram que se adaptar também a essa mudança pós-pandemia. Então, antigamente, o banco financiava 20% de um imóvel novo e 80% era financiado. Hoje tem banco oferecendo financiamento com 10% apenas de sinal e financiando 90%. Né? Então, taxa de juros que nós não tivemos nos últimos 30 anos, 6,95. Taxa Selic a 2,25, que é histórica no Brasil. E fora isso, nós tivemos a entrevista do ministro da Economia, Guedes, informando que nos próximos 10 anos o mercado que vai aquecer o Brasil vai ser a construção civil. Mas muita gente deve estar também cauteloso, né? Assim, sabendo que o momento é uma crise mundial, uma crise financeira que afeta todos os setores da economia, de certa forma. Então, você está falando que é um bom momento para investir, mas quais são os tipos de imóveis que estão sendo mais procurados nesse momento, né, visto também esse receio que as pessoas têm de fazer um investimento, porque geralmente são investimentos altos, né, quando a gente fala de imóveis. Perfeito. O que está se vendendo mais hoje são os perfis de produtos que vão desde a linha Minha Casa Minha Vida até a faixa aí de 390 mil. São os imóveis mais buscados hoje no mercado. É onde o mercado está muito aquecido. Que são imóveis de 2 a 3 dormitórios. Né? E o alto padrão, que passa aí de valores acima de R$1 milhão, ele também está muito aquecido nesse momento. E eu também gostaria que a gente falasse sobre essa mudança de comportamento, né? O perfil do consumidor na procura desses imóveis, né? Visto que muita gente realmente levou a quarentena a sério, está ficando mais tempo em casa, e isso refletiu na rotina, no dia a dia, na valorização, né, que se dá ao ambiente familiar, ao lar. Vocês têm sentido essa procura, essa mudança de comportamento do perfil
dos imóveis que estão sendo buscados com áreas mais amplas, maiores, para toda a família? Perfeito. Isso realmente está acontecendo. As pessoas passaram a ficar praticamente o dia todo dentro de casa, trabalhando remotamente e convivendo com a família 24 horas por dia. Então, o que aconteceu? As pessoas que moravam em apartamentos, que achavam que era suficiente, viram que faltava espaços para um escritório, um espaço destinado ao trabalho, e aí esse comportamento começou realmente a ocorrer de pessoas procurarem outros imóveis maiores para sair do seu imóvel e ir para imóveis maiores, com varanda maior, com área de lazer, que é importante, porque hoje essa mudança foi tão radical que até a atividade física hoje está sendo feita dentro dos condomínios. Então, se você tem uma área de lazer que possa oferecer dentro desse condomínio, você vai poder levar o seu personal trainer lá dentro e poder fazer atividade física. Então, realmente, as pessoas estão buscando espaços maiores, que é uma tendência, né? Construtoras, imobiliárias estão vendo esse comportamento e os novos projetos devem partir daqui em diante, sempre com espaço destinado a um home office dentro do apartamento. Mudanças, né? Mudanças. Bom, e Uberlândia teve um saldo positivo na abertura de novas empresas durante a pandemia. De acordo com os dados do município, o número é 5 vezes maior que o de encerramento de negócios no mesmo período. Veja mais informações com a Larissa Oliveira. No começo do ano, a maioria das projeções sobre a economia brasileira apontava para a continuidade do crescimento da construção e do mercado imobiliário no geral. Isso por causa das baixas taxas de juros de crédito imobiliário e das expectativas para o aquecimento da economia. Mas com a pandemia do coronavírus, o setor imobiliário ficou em alerta. Para 2020, a previsão era de um crescimento de 2,9% no PIB da construção civil. Agora, a projeção é de queda de 3,9%. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mesmo assim, esta área sentiu menos a crise do que outros segmentos. O setor foi menos afetado que outras atividades econômicas, sendo que, como foi considerado essencial, continuou operando nesse período, tanto na sua atividade econômica de edificações, quanto nas suas vendas. O setor começou a fazer um balanço entre admissões e desligamentos no mês de março sendo negativo, mês de abril a continuidade do negativo foi ainda um pouco maior, mas no mês de maio já as demissões, o balanço de demissões e admissões foi menor e nós esperamos que quando os resultados de junho e julho aparecerem, o setor já passe a ter um perfil positivo entre admissões e desligamentos. Na região de Uberlândia, o saldo negativo é ainda menor, principalmente porque o setor continuou produzindo e, portanto, houve menos demissões. Ao mesmo tempo, continuou-se a venda através de alguns incentivos dados pelo setor bancário, financeiro, e isso permitiu que houvesse a continuidade de vendas, permitindo que o recurso que entre nessas atividades pudesse financiar as construções para que houvesse a manutenção do emprego e renda dos nossos funcionários. De acordo com o Panayotis, para não perder contratos, construtoras e imobiliárias têm apostado em alternativas como as visitas virtuais nos imóveis. Na parte financiamento, os agentes financeiros que antes somente admitiam a entrevista pessoal, hoje essa entrevista pode ser feita via internet. Isso permitiu que agilizasse o processo de financiamento e as empresas também estão adequando seus produtos, fazendo visitas virtuais aos empreendimentos imobiliários, de forma que o comprador possa alugar ou fechar a sua compra através do modelo virtual. E também as empresas de cartórios têm algumas se adequando para que os próprios contratos pudessem ser assinados virtualmente. Olá, boa noite. Segundo dados do Sistema Integrador da Prefeitura de Uberlândia, que unifica informações entre município, estado e União, a abertura de novas empresas na cidade é 5 vezes maior que encerramentos durante a pandemia.
Entre 20 de março e 21 de julho, houve 1.496 constituições contra 278 encerramentos de negócios. Entre os microempreendedores individuais, o desempenho também foi otimista. Nesse segmento, 4.373 pessoas decidiram empreender, mais que o dobro das 1.644 que deram baixa no registro no mesmo período. Como falamos ontem aqui no Jornal da UFO, a mais recente iniciativa de incentivo ao comércio no município foi a criação da plataforma Mais Negócio, uma página virtual que serve como espaço de divulgação que oferece ainda serviços com capacitação e foco em marketing digital e cursos também profissionalizantes, tudo gratuitamente. Veja todos os detalhes no uberlandia.mg.gov.br/maisnegócio. A administração municipal também viabiliza, em parceria com o Sebrae Minas, o projeto Agente Local de Inovação, o ALI, que leva consultoria gratuita para micro e pequenas empresas em busca de ideias e práticas inovadoras. Desde outubro do ano passado, 160 empreendimentos locais foram beneficiados. No segundo ciclo, cujas inscrições estão abertas, outros 180 negócios contarão com orientações profissionais para impulsionarem seus produtos. Acesse o portal da Prefeitura e confira como funciona. Larissa Oliveira, para o Jornal da UFO. Bom, antes da Larissa, a gente viu aí a matéria do Siduscom. O Paianotes falou sobre o mercado imobiliário em Uberlândia. E o JU também ouviu o economista e doutorando em economia pela Unicamp, Luiz Gustavo. Ele esclarece sobre a dinâmica do setor diante dos momentos econômicos que estamos vivendo, como esta pandemia. Confira. É importante nós entendermos, no caso dos imóveis, as suas peculiaridades em relação a outros bens. No momento de crise, como nós estamos agora, a renda cai, então espera-se que a demanda total da economia, o consumo total, pensar assim, vai cair. Só que isso não vai cair de forma proporcional para todos os bens. Isso visto, então nós temos que levar em consideração a tendência de valorização natural dos imóveis. Isso porque o insumo básico de produção de qualquer imóvel é a terra, é o espaço no qual ele vai ser construído. Esse insumo ele é finito. Então, a cada vez que você constrói um novo imóvel ou um novo empreendimento, e o total desse insumo, total de terra, de espaço disponível, diminui. Isso faz com que ele seja mais valorizado. Então, existe essa tendência natural de valorização dos imóveis. Isso faz com que o imóvel seja visto não só como um consumo, mas que a sua decisão de compra seja uma decisão de investimento. Então, no momento de crise, as decisões de investimento tendem a ser mais seguras e mais conservadoras. Só que as decisões que vão passar por essa segurança, que vão passar essa segurança, são justamente decisões de renda fixa, investimento em títulos do Tesouro, por exemplo, que com a taxa de juros tão baixa remunera muito pouco. Então o imóvel passa a ser, por exemplo, uma decisão de investimento segura. Então isso favorece a compra de imóveis. Por outro lado, quando você tem uma taxa de juros mais baixa, você aumenta a capacidade de pagamento das pessoas que querem comprar um imóvel, então é como se elas estivessem dispostas a pagar mais. O preço do financiamento cai com a taxa de juros maior. Então essas pessoas vão comprar, eles vão ter maior capacidade para comprar imóveis. Isso tudo faz com que as construtoras, com que as empreiteiras vejam com otimismo essa situação. É importante nós ressaltarmos, contudo, que isso não significa que pessoas que não tinham capacidade de comprar estão tendo agora a capacidade de comprar, porque na verdade o juro para financiamento habitacional para a maioria da população brasileira, que ganha até 5 salários mínimos de renda bruta familiar, vem baixo desde 2009. O que isso faz com que pessoas que não estão nessa renda comprem mais, pessoas que não fazem parte dessa faixa de renda. Sobretudo pela entrada de outros brancos que historicamente não praticam, não são tão importantes no financiamento habitacional. O governador Romeu Zema anunciou hoje à tarde, durante uma transmissão ao vivo pelas mídias sociais, a nova versão do Minas Consciente, o programa que determina as normas de flexibilização das medidas restritivas adotado em virtude ao novo coronavírus. Agora, a lógica dos níveis sofreu alteração.
A iniciativa agora terá 3 ondas, e não 4 como era. As fases simbolizam pelas cores vermelha, amarela e verde. E os municípios poderão seguir diretrizes adotadas por macro ou micro-regiões de saúde com maior autonomia. Confira alguns trechos do anúncio. Conseguimos expandir os leitos de UTIs em mais de 1.500 unidades. Boa parte deles já foi distribuída. Hoje o sistema de saúde de Minas está muito mais fortalecido do que era há 4 meses atrás, quando a pandemia chegou. E nós estamos vivendo agora um momento de estabilidade. Muita gente está ansiosa para que os números caiam, mas é bem provável, não sabemos ainda se por 10 dias, se por 20, nós teremos essa estabilidade, mas vale lembrar que nós estamos tendo estabilidade num patamar muito mais baixo do que outros estados vizinhos nossos. E como eu disse, a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil. A pandemia não acabou, essa nova fase não quer dizer relaxamento, quer dizer que nós temos de continuar tomando todos os cuidados, mas alguns critérios, devido ao nosso aprendizado, serão implementados. Então, ao todo, nós temos a primeira onda, que é a vermelha, como o próprio governador disse, mudou a lógica. A primeira onda é a vermelha, ou seja, a mais restritiva. Vamos imaginar um sinal de trânsito, né? Pare, atenção e siga. Então, nós vamos iniciar com a onda vermelha, que é a mais restritiva. A onda amarela, que são aqueles segmentos não essenciais, e a última onda, que são os segmentos ainda considerados de alto risco. Essas 3 ondas, os municípios até 30 mil habitantes que se enquadram nos requisitos que eu disse, poderão ir para o segundo nível. E em nota, o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19 informa que segue em estado de reunião permanente, aguardando que o governo de Minas publique os detalhes dos novos critérios de adesão ao programa Minas Consciente. Dessa forma, o núcleo estratégico do comitê espera a oficialização das diretrizes para analisar a classificação de Uberlândia e tomar as decisões em respeito ao programa estadual. Bom, nós entramos em contato com a Prefeitura de Uberlândia, que nos deu essa nota, e também tentamos entrar no site do governo de Minas para ver se já estava atualizado. Ainda não está atualizado, então ainda não sabemos qual seria a onda, qual a classificação que Uberlândia se encontra nesse momento. Então voltamos a qualquer momento a falar sobre esse assunto, porque deve alterar sim as regras de funcionamento do comércio, caso Uberlândia seja enquadrado em medidas mais restritivas. Bom, voltando a falar então, a gente no nosso finalzinho de jornal agora, com o Alexandre, sobre o mercado imobiliário, a confiança continua então, né? De vendas, as promoções estão aquecendo esse setor e foram turbinados. A gente pode dizer que esse mercado ele sofreu até nos últimos meses, né? Em plena crise, ela continua turbinando o mercado financeiro? Sim, Patrícia, é impressionante a gente ver o número de lançamentos que está ocorrendo em Uberlândia, mesmo no período da pandemia. O mercado imobiliário não parou, as construtoras estão muito otimistas, né? Então o mercado, como eu falei anteriormente, o mercado está se adaptando e nesse período as construtoras passaram a adotar medidas de promoções, facilidade nas condições de pagamento, diluir o prazo de parcelamento direto com a construtora no período de obra. Então passou a facilitar as condições de pagamento nesse período de pandemia. Então, como eu disse anteriormente também, agora é o momento de comprar imóvel. Então agora, bom, na visão do nosso especialista aqui de mercado, é o momento bom para se investir no mercado imobiliário. Sim, é o melhor momento, e lembrando que o mercado imobiliário, ele é muito melhor que qualquer tipo de aplicação, né? Porque você compra um imóvel, o valor dele sempre será aquele, é dali para a valorização. Você não tem perda como outros mercados financeiros que oscilam. Muito bom. Alexandre, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da UFO. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado, agradeço o convite. Muito bom.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Você fica agora com o projeto Escola em Casa. E é claro que eu te espero amanhã. Tchau!